pessoal, está começando mais um episódio do Sex and the Flicks, nosso podcast sobre filmes, séries, psicologia, relacionamento, comportamento e artistas abusivos. Olha só, polêmica, teremos um episódio polêmico. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, e estou aqui com a psicóloga, sexóloga, Caroline, sexóloga, comentarista de Facebook. Sim, também. Caroline Brinin, tudo bom, Carol? Tudo bem. Carol, hoje a gente vai falar sobre um dos temas que a gente já tinha comentado muito antes da gente pensar no Sex and the Flicks, muito antes até de ter esse nome. A gente tinha comentado sobre artistas abusivos, né? Toda aquela onda que surgiu com o Me Too, ainda bem, né? Porque tinha muita gente se safando até pouco tempo. Mas justamente sobre isso, assim, sobre os artistas que foram expostos por serem abusivos, tóxicos, às vezes só no ambiente de trabalho e tal, e o que fazer com isso, o que a gente faz com essa informação depois que a gente sabe que, sei lá, um ídolo nosso não era flor que se cheire, né? Aquela história do homem versus obra, né? Tem uns artigos sobre isso. Eu vou te falar primeiro que eu nunca perdoei terem deixado o Chris Brown continuar sendo relevante. Isso pra mim é um problema, eu não consigo. Outra pessoa que eu também acho que a gente passa muito pano, mas não para pra pensar, Tom Cruise. Né? Que tem um mega padrão aí, meio controlador. Psicologia, né? Então, também. Mas eu acho que o negócio... Neste momento, a gente vai entrar ou cancela, ou separa. E daí, se separa, você corre risco de ser hipócrita. Eu acho que é um checkmate. Porque a obra do cara diz alguma coisa sobre ele? Depende. Não sei. A maioria dos caras que criaram coisas legais tem diversas dificuldades. Não necessariamente só abuso. Mas eu acho que... Eu sei que é uma opinião polêmica, mas penso assim... Se a gente começar a cancelar todo mundo que pisa na bola, e eu não quero minimizar abusos, estupros, a gente não vai ter nada, né? Eu acho que tem coisas e coisas, penso eu. Eu acho que vale analisar caso a caso, né? São situações, e é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos lá, nossa listinha podre. Não vai ser bem assim, mas vai. Mas mais ou menos. Mas mais ou menos. Enfim, o Me Too começou ali por 2017, quando várias mulheres começaram a Acho que relatar. a Alyssa Milano que deu a primeira. Alyssa Milano, a Rose McGowan. Rose McGowan, era ela que eu queria lembrar. E daí depois várias mulheres começaram a denunciar os casos de abuso do Harvey Weinstein, que é um magnata da indústria cinematográfica, dono da The Weinstein Company, da Miramax, que é até produtora de filmes, né? Produtora de filmes independentes e muitos filmes que a gente gosta. Então, se você é a pessoa que demonizou Harvey Weinstein, ok, o cara é um babaca mesmo, é um demônio, tem que ser julgado, né? Enfim, tem que pagar pelo que ele fez. Tem que pagar pelo que ele fez, mas a empresa dele lançou muita coisa legal. E daí a gente começa a se questionar, assim. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a Miramax foi a produtora que possibilitou os filmes do Quentin Tarantino. Então, assim, ali... Pulp Fiction, naquela época, só existiu por causa do Harvey Weinstein. Mas a Miramax fez vários filmes legais de ação, de comédia romântica. Eu acho que eles produziram muita coisa ali, começo dos anos 2000. E o que eles não produziram, eles distribuíram também. Cidade de Deus foi distribuído lá fora por causa da Miramax. O Amélie Poulain foi distribuído pela Miramax também. Então, assim, tem muito filme que a gente gosta, muito filme massa, que só existe e até por causa onde da que o cara, desse cara, né? E aí também é de pensar, né? Até onde que o cara... era só o dono. Ou e até onde que ele né? se envolvia. Tem todas essas questões, né? E eu agora conversando, é engraçado, dá até um desconforto de falar, porque parece que a gente tá passando pano, mas é uma questão relevante. Né? Quantas coisas... Não sei se tu viu agora essa polêmica que vão liberar o filme da Xuxa. Lembra aquele filme da Xuxa e tal? Olha... E a Xuxa fez o impossível, né? Pra esse filme não sair e tal. Mas daí a gente nunca mais ouviu falar da Marlene Matos e olha o que aconteceu. E eu fiquei pensando assim, tipo... Eu acho que as circunstâncias que ela entrou no filme não foram as melhores também. Não sei se ela era buscando fama, então ela topou o que tinha, uma coisa assim. E é engraçado, ela será e foi, eu acho, altamente crucificada por algumas escolhas controversas. A Sharon Stone ficou um tempão sem trabalhar por causa de vários filmes que ela foi obrigada a agir de certa maneira, tipo, o Instinto Selvagem, dobradinho, cruzar as pernas, tal, não sei o quê. Inclusive, pausa, porque Carol cruzou as pernas agora quando ela falou isso. Não igual, tá, gente? Com menos charme. E com calcinha. E com calcinha. Que voz de decepção, eu fiquei um pouco assustada agora. Não, era só pra não sair muito alto, mas saiu, ok.
Mas enfim, tu estavas falando, a gente não sabe até que ponto que tinha o envolvimento dele, a gente realmente não sabe, porque ele era o magnata, né, o cara com a caneta. Diferente do Woody Allen. Porém, a gente já vai chegar no Woody Allen, mas um ponto assim, o Harvey Weinstein, ele participou bastante de algumas coisas, por exemplo, campanha pro Oscar. A gente sabe que Shakespeare Apaixonado só ganhou tudo que ganhou no Oscar de 99 foi, né? Por causa do Harvey Weinstein. Inclusive, as campanhas de Oscar que existem até os dias de hoje, de mandar DVDzinho para sua consideração, de Aqueles influenciar, assim, influenciar os votantes, isso começou com o Harvey Weinstein. Então, assim, exato. Já era um cara que não sabia jogar limpo, já no começo, né? Exato, exatamente. Então, a conduta profissional dele e a pessoal dele conversam bastante. Porque o Shakespeare Apaixonado é um filme que eu gosto, mas eu coloco na mesma... Mas é um filme ok. Então, isso que eu ia falar, eu coloco na mesma categoria daquele da Jennifer Lawrence que ganhou o Oscar, aquele Silver Linings Playbook, lado bom da vida. Dois filmes de sessão da tarde, ninguém ele fez nada extraordinário. A única coisa que eu acho super... As poucas coisas de Shakespeare Apaixonado que são legais. Figurino, que eu achei muito massa. O Jeffrey Rush, que pra mim era o melhor papel a Judi Dent, os minutos que ela aparece. E é isso, cara, porque Gwyneth Paltrow, desculpa, não dava. Não dava. Uma pessoa que tem a ideia de fazer vela com o cheiro da vagina dela é uma pessoa que, não sei, né? Não sei. Aquele filme não merecia tudo que ganhou, né? A hype que tinha. Esse é um fato que nem esse da Jennifer Lawrence. E daí, a partir do Me Too, ali em 2017, parece que veio uma avalanche, que vários outros nomes começaram a pipocar. É aquele negócio... Precisou da coragem de uma pessoa. O Woody Allen veio antes. O Woody Allen tem umas histórias esquisitas antes, na verdade, mas o Me Too veio avalanche, daí começou a ter várias denúncias de várias pessoas, de vários artistas, alguns nomes. O Woody Allen, inclusive, é um que ressuscitaram nessa época. Que bom, né? Porque o Woody Allen, eu não sei se todo mundo acompanha, polêmica, né, carreira, ele era um cara que, antes de eu começar a ver filmes mais cult, né, de virar mais cinéfila e tal, eu já tinha um rancinho com ele, que acho que não sei se a minha mãe ou eu me falou, a gente viu na TV uma matéria, alguma coisa, do lance da filha dele com a Mia Farrow, da filha adotada, Song-Yi, né? Que quando era casado com a Mia Farrow, eles adotaram do Vietnã, da Tailândia, não sei, né? Eles adotaram uma menina, acho que ela já era um pouco maior, tal, e ele se separou da Mia Farrow pra ficar com a Sung-Yi, que era filha deles. É bem estranho. É muito estranho. Então, assim, por mais que... mas ele não traiu. Mas não foi pedofilia. Eu não lembro quantos anos a Sung-Yi tinha, mas... Era bem nova. Mas ainda assim... Eles estão juntos agora. Nem sei. Mas, enfim, é tua filha. Tu criou como tua filha, não... Né? Tem todo o lance de, filho adotivo e tal. Filho adotivo é filho. Não existe isso, né? Enfim, e daí o Woody Allen, e foi passado um pouco de pano ao longo dos anos. Eu vi vários filmes do Woody Allen já, gosto de alguns, né? Enfim, tenho um pouco de agonia com ele, eu não gosto dos filmes que ele tá. Eu tenho uma agonia... É que eu acho, o papel dele é muito chato. Ele é tipo o Pedro Cardoso do cinema, assim. Ele sempre fez ele mesmo, ele é o Eric Johnson. Sim, e ele e a partir do momento que tu sabe que é ele que tá dirigindo, escrevendo e estrelando, quão narcisista tu tem que ser, né? Ok, tem bastante gente que faz isso que eu acho bem legal, tipo a Phoebe Waller-Bridge, o próprio Orson Welles e tal. Um filme ou outro, né? Uma produção ou outra, vai. Agora o Woody Allen, a carreira toda dele foi baseada nisso. E pelo que eu entendi, eu não vi muitos filmes dele, mas pelo que eu entendi, ele nunca é uma ponta, ele sempre é o protagonista. E ele sempre é o protagonista chato, reclamão, pseudo-loser. E nos filmes mais atuais em que ele não tá mais atuando, se tu for ver, os protagonistas são ele. São o alter ego dele. Meia Noite em Paris, é um pouco isso. Vicky Cristina Barcelona, né? A Scarlett Johansson é um pouco dele. O Blue Jasmine também, que deu Oscar pra quem... São ótimos filmes. Quando ele não tá. Apesar do Woody Allen, são ótimos filmes, mas eu imagino que talvez é isso que torna os filmes dele... Quando ele não tá, ver outras pessoas no alter ego é interessante, ver o que elas fariam com isso ali, né? Mas eu vou confessar, alguém pode querer me matar, né? Mas eu não vejo qual é a pilha com o Woody Allen. Não tem um filme dele com a mulher dele, ou com a Diane Keaton, que também é super neurótico, noiva nervosa, ou o contrário, enfim. Uma coisa assim. Anyhow. Que não é meio desconfortável esse não é tanto. O Anyhow é basicamente um casal que que discordam em algumas coisas, assim, sabe? Mas um que é problemático, que eu considero é o Manhattan. O Manhattan eu não lembro exatamente do roteiro, porque eu já vi com nojo, assim. E
É um lance que ele tem uma namorada, uma coisa assim, que ele troca por uma modelo muito novinha. Porque o Woody Allen é o cara que pegaria uma modelo, então, né, gente? Ok. Mas assim, tipo, o fato dele trocar a namorada atual por uma outra modelinho muito mais nova, e sabendo da história da Mia Farrow, depois, da né? Sun-Yi, enfim, né? Eu acho problemático. Então, assim, que tu falasse até que ponto que a vida pessoal interfere na obra. Tem obras do Woody Allen que eu consigo ver com esse desprendimento e tem outras que eu não consigo. Então, aí entra até uma coisa meio psicopática, assim, né? Porque o cara vive isso em casa e ele traz pra tela disfarçado de ficção e tem talvez um prazerzinho com isso, né? Ninguém sabe. E outra, que eu tô ele fazendo fez isso aí. dinheiro com isso. Pois é. Ele fez dinheiro. Isso pra mim é coisa de psicopata, Exato, né? A coisa tem um problema com empatia aí. E tem um prazerzinho em ver o quanto nós somos trouxas ignorantes que estamos pagando pra ver ele fazer coisas reprováveis. Exato. Por outro lado, isso me lembrou... Eu acho que foi no Sex and the City um episódio que tinha um cara que só saía com modelo. Sim, na primeira né? temporada. Que inclusive daí acho que a Carrie ou a Samantha explica, né? Que é um serial dater, umas coisas assim. De certa forma... Eles falam modelizer. De certa forma, de uma versão bem mais... sei lá, como é que fala? Eu quero falar consumista, mas não é assim, bem mais padronizada, é isso aí. Porque as modelos geralmente são novas. Sim. Né? Tem esse corpo adolescente, que só a erotização desse corpo já é interessante pensar. Né? Já é um pouco porque a maioria das modelos aí estão na casa dos 18, 20, não tem quase curva, tem um padrão específico para que as roupas apareçam, né? Não é pra ser tanta modelo. Mas se tu pensar, não é exatamente um corpo erótico. Eu não tô fazendo uma comparação assim, tá bom, então tem que ser uma Kim Kardashian. Não é isso. Não. Mas é um corpo não é uma quase mulher infantil. Adulta, vamos dizer, um corpo, exato, é um corpo em transformação. Nos anos 90 a gente ouvia muito essa história do cara pegador que tinha só mulheres modelos. Os clipes do Guns N' Roses, que eram as mulheres tudo linda, de saia curtinha, cabelo cheio de spray. Mas lembra de uma época, não faz muito tempo, que eles fizeram uma matéria, eu li em algum lugar, que o Leonardo DiCaprio não tinha nenhuma namorada com mais de 26 anos. Pois é. Que sempre quando chegava pra essa idade, trocava. Exato. E a crise de meia-idade não é super popular? O cara chega nos 50, pega duas de 25? Exato. Outro nome que foi ventilado e aquele me doeu, não me surpreendeu, mas me doeu, porque eu gosto muito dos filmes em que esse cara tá, é o Kevin Spacey. Eu também fiquei triste. Kevin Spacey me decepcionou muito. O House of Cards estava bombando. Tava bombando. Já tinha mas passado do auge. Porque o criador tinha saído fora. O David Fincher, né? Não sei se tava boa era o nome dele. Não sei, o escritor e tal. O David Fincher tinha uma participação, mas quando o showrunner saiu, que desandou. Mas o Kevin... E não só por causa do House of Cards. O Kevin Spacey, com raras exceções, inclusive aquele filme horroroso do Superman de 2006... era um cara que ele sabia escolher muito bem filme. Era muito raro tu ver um filme do Kevin Spacey que fosse ruim. Qual era aquele filme que ele é um alienígena que eu acho sensacional? É o nome? Não é o nome? É um nome específico. Alguma coisa, não sei, uma coisa assim. O filme, a ideia é tão idiota, mas ele faz tão bem. E é um filme, beleza americana, eu sempre amava. Americana eu gosto. Mas agora eu olho, agora a gente sabendo que ele é esse babaca, tu pensa, até que ponto, né? Até que ponto que essas meninas não sofreram na mão dele, até que ponto, né? Por isso que a gente não vê elas em outros filmes, até que ponto... Né? Porque o Me Too também fez a gente realizar quantas atrizes, a Marisa Tomei, a própria não deram Sharon certo na carreira porque... que não foram impedidas de entrar em outros projetos por não terem concordado com os termos do Weinstein. E daí a gente começa a pensar em quantas mulheres bem-sucedidas que podem estar ali só por causa disso, né? Só porque tiveram que ficaram quietas. Sentiram que tinham que se sujeitar pra conseguir coisas. Exato. Nesse ponto, tu vê, chamando em dilemas, né? Eu sei que mais pra frente a gente vai falar de novo, porque o caso mais recente é o do Marilyn Manson, né? Sim. Mas me chamou muito a atenção que a Dita Von Teese, quando ela fez o disclaimer dela, ela falou, olha, comigo nunca aconteceu nada, no máximo ele traiu e usava droga. Mas sabe que enfim, vamos antecipar então o caso do Marilyn Manson, porque pra quem não viu, né, a Evan Rachel Wood, tinha sido namorada dele dos 18, e ela era 19, bem novinha. Ela tinha 18, 19, na época ele já tinha quase 40, uma coisa assim. Não, ele deve ter talvez uns 30, né? Vamos ver ele tem. Não, mas eu acho que ele tinha uns 38 na época. Bom, enfim, ele era bem mais velho que ela tinha 18, 19 anos e, né, enfim, tava em 52 anos ele tem agora, então ele devia ter uns 30, ela já tá na casa dos 30. E que ela, enfim, relatou situações de abuso, que ele chegou a algemar ela em casa, humilhar, alienar ela dos amigos, enfim, comportamento de abusador mesmo, assim, né? E daí a Dita Von Teese
diante disso, ela fez, comigo nunca aconteceu, né? No máximo foi isso e tal, mas ela deixou um negócio assim, mas eu acho que a gente sempre tem que ouvir a vítima. E eu acho que é isso uma das coisas que até pega na nossa discussão, porque acontece muito da galera descreditar a vítima. Então, mas isso, assim, isso é muito fruto da nossa cultura machista, porque existe um movimento engraçado que os homens pegam pra eles. Se você fala assim, teu amigo foi um babaca, estuprou minha amiga. Ah, mas tem que ver. Parece, a reação que eles têm é como se você dissesse que ele é esse cara. E não foi isso. A gente tá falando que uma pessoa abusou outra pessoa. Sim. Poderia ser o contrário. Assim como existe uma cultura muito forte que invalida o homem abusado. Né? Porque é ridículo o cara ser abusado. Mas existe, e hoje me parece que isso é ainda mais forte. Quando tu chega e fala, um fulano que nós dois conhecemos fez uma coisa não legal com uma menina, os homens ficam, chato, né, complicado. Eles têm uma reação em vez de dizer, sério, não sabia. Como assim? Eles não tratam com a devida seriedade, né? Não, mas eles tratam com uma resistência. Sim. Como se eles sentissem que aquilo, todo homem, não, tanto que entra, nem todo homem, não é esse o ponto. Né? Isso me irrita muito quando as pessoas... como é que sabe que ela não tá mentindo? Como é que sabe... Eu não sei. E assim, e as histórias de que... mas daí ela tá fazendo isso pra ficar famosa. Por que não falou antes? Quem quer ficar famosa por ter foi sido abusado, sabe? Até do caso da Evan Rachel Wood, quando eu comentei, né, enfim, disso aí, eu ouvi que... Assim, mas tem que ver que ela talvez só fez sucesso porque namorou com Marilyn Manson. Se não, cara, ela já tinha sido indicada ao Globo de Ouro. Ou coisas assim, até uma coisa que na psicologia a gente tá começando a falar mais, que são os traumas psicológicos, né? Tu não precisa necessariamente passar por uma agressão física ou um estupro, mas pra tu desligar da pessoa ou da situação leva anos. Sim. Tu tem flash, como se fosse um trauma de guerra. Tu tem flash, tu tem pesadelo. A galera tem que entender que abuso, seja ele sexual, psicológico, físico, né, principalmente num relacionamento, ou até não, né, mesmo se for um abuso, um estupro, por exemplo, de alguém que tu não conhece, enfim, não é a mesma coisa que levarem tua carteira. Não que tu vai logo depois na delegacia e tal. Uma que delegacia de mulher é um negócio que eu já ouvi várias histórias de mulheres que foram lá. Mulheres têm medo de denunciar porque elas preveem o tratamento lá já não vai ser legal, sabe? Enfim. Outro cara que naquela época também surgiu o nome foi o Bryan Singer, diretor de X-Men. Pois é, né? E agora tinha o um Joss comportamento Whedon, abusivo, tanto é que o Bryan Singer, ele sumiu, né? Ele não tinha... Não foi por causa... Ele não estava envolvido com o Bohemian Rhapsody e foi tirado do projeto por causa disso. Não era o Sacha Baron Não, isso é uma história... Não, isso é uma história mais antiga do Sacha Bryan Singer tava envolvido, Exato. Eu não sabia que era por isso. Eu acho que foi por isso, tá? Eu lembro que agora, Elliot Page, na época Ellen Page, enfim, né? Ela foi tirada do armário pelo Bryan Singer, e ela tinha, sei lá, 16 anos na época, foi pela época que ela fez Juno, assim, ela era super novinha e ele meio que desdenhou, assim, que ela era lésbica, não sei mais o que e tal, no set, imagina, tipo, uma adolescente que tá em Hollywood, numa indústria que já é super machista, opressora. Mas tal. eu tenho a impressão, Lu, talvez tu vai saber disso mais do que eu, assim, pelas coisas que eu li, pelas coisas que a gente observa, eu imagino que Hollywood deva ser uma bolha muito louca, assim, é um clubinho, uma religião, tu tem que entrar lá, aceitando as regras do jogo, e aí meio que isso. Tanto que, assim, vamos combinar. Não pode falar pra ninguém a respeito, o movimento né? Me Too como veio foi. Tipo assim, a gente verdade. tá falando aqui, mas Sim. ele teve um pico e acabou. Não é uma coisa persistente, não existem leis mais rígidas, não tem um controle. Não tem, a gente falou. E a gente só... A Rose McGowan, se não me engano, ela até teve um documentário de 3 ou 4 falando da vida dela e dos abusos que ela viu. E a Rose McGowan, tu vê na cara dela que tem uma coisa errada. Alguém que sofreu, alguém que passou por algo que tá tentando lidar da melhor forma possível. Sabe? Como você estava falando antes, que daí a gente acaba mudando de assunto, o problema do abuso psicológico e do abuso sexual por pessoas com quem você tá se relacionando é que é uma entrega de intimidade. Tu passa por cima da pessoa, tu tira da pessoa o direito que ela tem de decidir o que ela quer, de dizer não, de fazer escolha, e a outra pessoa normalmente tem um prazer com aquele poder. Por isso que não larga a mão, por isso que continua. O Harvey Weinstein, algo me diz que é muito isso. Ele devia amar saber que
eu não digo a Charlize Theron, mas não sei se ela também falou, mas várias atrizes depois falaram que chegaram muito próximo de ter que lidar com uma situação Nicole dessa. Kidman. Ah, não, ou foi a Charlize Theron? Foi a Charlize Theron, então. Foi ela que falou que ela chegou, ele Sim. marcou num restaurante. Eu Acho não que lembro quem foi que falou. Uma atriz falou que ele marcou de almoçar pra falar sobre a carreira, o futuro dela lá. Sim. Tinha que ser num hotel X. Sim. E ele queria que fosse no quarto dele o almoço. Tipo, não era pra ser. Umas coisas bem esquisitas, assim. E olha o abuso de poder. Tipo assim, tu já tá presa numa situação que tu já atribui o poder pra esse cara. E tu precisa desse cara. E tinha o lance que os agentes já eram meio escolados nisso, né? E daí tinha gente que vendia o artista, não, tu precisa passar por isso se tu quer, né? Enfim, ter carreira. E tinha outros agentes que já, tipo, já levavam. Então também depende bastante disso. Eu não sei se tu viu aquela série Hollywood do Ryan Murphy. Não, ainda não. Que se passa na década de 40, eu acho, que é depois de O Vento Levou, né? E também fala um pouco disso, assim, de quem tem que dançar conforme a música e ser abusado. O LA Cidade Proibida. Sim. O LA Cidade Proibida, mas você fala mais de prostituição, mas as prostitutas não eram todas sósias de atrizes. Sim. E muitas tinham o sonho de que vai que uma hora, né, eu vou aparecer, eu vou conseguir, não sei o quê. Cara, é muito bizarro tu imaginar E Hollywood inteira se construiu com isso desde os primórdios. E aí tu vai imaginar que essa fraternidade deve funcionar muito mais... Isso que eu citei ali do tem que ver, é um grão de areia dentro de um grupo de pessoas que tem um poder muito grande, que deve fazer um movimento similar, mas com impacto maior. Tipo, sei lá, essa mulher é maluca, ela já veio aqui antes. E eu tava lembrando agora que tu falasse da Rose McGowan, ela denunciou o Weinstein também, né? Mas se a gente lembrar, ela também namorou Marilyn Manson. E ela deu apoio pra Rachel Evan Wood. Só que daí que tá, e é engraçado, né? Como entra em umas outras pilhas. A Rachel Evan Wood ficou famosa por aquele filme Aos 13, né? Sim. Que é uma escolha bem controversa. E aí, na época, quando eles ficaram juntos, eu não sei se foi logo depois desse filme. Foi um pouco depois. Né? E aí, então ela tinha imagem de bad girl, filme independente e tal. Eu não li, mas eu tenho certeza que alguém deve ter comentado também, né, cara? É o tipo de filme que faz. Né? Também, lembra aquele filme Kids? É o novo Kids? Que ela estava vestindo, né? Lembra aquele filme Kids? Uma pessoa que deve estar sempre um pé disso é a Chloe Svenning, que só escolhe filmes estranhos. Ela sempre tá com grupos muito diferentes de pessoas, de produtor, de ator, de diretor. Só escolhe filme esquisito. Isso, parece que com mulher tem essa coisa de não, mas se ela faz esse tipo de coisa... sim, ela deve topar tudo, de papel. Era que nem a Amanda Seyfried tava com medo de fazer Lovelace. Né? Que o filme ficou super legal, não sei se tu viu, eu achei bem bacana. Acho que não. O filme é triste, né? Pelo ela ser obrigada a se prostituir, fazer filme pornô e tal. Mas eu entendo ela ter medo de fazer esse filme. Sim. Às vezes até o estigma que carrega, né? Enfim. A Charlize Theron não levou bronca porque ela quis ser feia pra fazer Monster? Exato. Não, ela não pode ser feia. Tá aqui meu Oscar, né? Mas agora eu vou tocar num artista que já existiam denúncias, que sumiram, que voltaram, enfim, que eu sei que tu viu o documentário. Michael Jackson, eles não ligam pra gente. Eles ligam até demais pra gente. Cara, eu tenho tantas dúvidas, porque o que me deu nó é que eu vi os dois. Eu vi o documentário, né, o Living with Michael e Living Neverland. O Living Neverland é um que saiu uns 2 anos atrás, eu acho, né? Da HBO, né? Da HBO, ele tem 4 horas de duração e são basicamente 2 denunciantes que hoje são adultos, né? Um virou coreógrafo fodástico. Da NSYNC, da Britney. E o outro, o Safechuck lá, eu não lembro o que ele... Enfim, ele tem um low profile, tem uma mulher, filho, enfim, né? E os dois, eles denunciaram casos de abuso do Michael em Neverland e tal, mas com muitos detalhes. E é isso que eu acho que me fez, assim, pensar um pouco mais a respeito. Que talvez não fosse verdade? Não, de que talvez fosse verdade. Sabe o que me chamou a atenção? Esse menino que é o coreógrafo, primeiro, a coreografia dele é do Michael. O jeito de se mexer, quando tu vê a Britney dançando, os meninos do NSYNC, é o Michael dançando. Segundo, quando ele falava muito que eles tinham um amor. Né? Ao longo do documentário ele fala muito que eles tinham uma espécie de uma relação. Que pra mim ficou muito claro codependência. Sim. Né? Junta isso que a gente sabe da infância, que o próprio Michael falava, que vomitava antes de entrar no palco, que o pai dele era péssimo. Eu não sei se rolou abuso sexual com o Michael, mas não acho improvável, porque todo mundo adorava ele ser uma criancinha fofinha que cantava super... E ele era um menino super, tu via, pelo menos ao vivo, social, tal, tem toda uma mitologia ao redor dele, desde a infância. Tem toda uma mítica em torno dele. Que dizem que ele sofreu castração química pra manter a voz fina, a gente não sabe até Olha, o pai dele é tão maluco, o pai dele é um psicopata hard. O
pai dele é tão maluco que eu não duvido que ele pudesse. Porque o pai dele tava tanto querendo tirar todo o dinheiro que ele podia dos filhos. Porque tirando a Janet e um ou outro perdido lá do Jackson 5, todo mundo é estranho. Abuso de coisas, excesso de cirurgia plástica. A Janet Até tem uma a Janet distância... tem um nariz... exato. Ela e o Michael se davam bem. Acho que a Latoya e ele foram e voltaram várias vezes. E aí me confunde porque a Latoya entra no outro documentário. Ela não aparece nesse primeiro. Ela aparece no Living with Michael. Não, no Living... Neverland. O oposto. O Living with Michael é o que tem cenas dele andando de carrinho. Mas os dois eu acho que tem. Mas eles são aí... Eles são... E aí, no outro, eles dizem que os dois estão mentindo. Nesse outro documentário. Que a Latoya aparece. Só que a Latoya tem um histórico muito complicado. Né? Ela passou por vários casamentos abusivos. Eu não sei que tipo de relação que ela tem com a família dela. Porque se ela é uma pessoa que quer muito o amor dos pais... Ela é capaz de dizer, não, isso que vocês estão falando do Mike é mentira. Talvez nem ela saiba. Mas ela quer defender a família, entendeu? Claro. O que eu achei desse menino do coreógrafo, Wade Johnson. O Wade, é que eu acho que eles tinham uma relação esquisita. Ele era muito novo pra saber o que era um relacionamento. Ele desenvolveu um afeto pelo Michael que ele sabia expressar sexualmente, pelo jeito. Era uma coisa bem torta. Mas o Michael era um cara torto. O Michael, antes de assistir o Living Neverland, eu sempre achava que todas as denúncias de abuso dele com criança, piadinhas sobre isso, a gente já conhece há bastante tempo. Mas eu sempre interpretei de uma forma... Mas ele também não se ajudava, né? Eu jogava o jogo do Michael Jackson no videogame e ele ia salvar com uma menina loirinha, cara. Meu, pra quê? Tipo... Mas o que eu achava é que o Michael, ele foi criado de uma forma tão bizarra que ele não conseguia distinguir o certo do errado. Então, eu acreditava que ele, né, sei lá, abusando, tocando, porque eles falam que ele dormia em quarto com crianças, coisas assim, eu imaginava que ele não via maldade nenhuma nisso. Que era como se fosse um monte de amiguinho de 5 anos dormindo na casa um do outro. Porém, depois do Living with Michael, eles falando as coisas que ele falava, não conta pra ninguém, não, né? Eu acho assim, se... Eu acho que ele sabia que o que ele tava fazendo era errado, sabe? A gente tem que partir do princípio que seres humanos são seres sexuais. Sim. Né? Eu, durante um tempo, também acreditei ele só é um cara, né, que quer companhia, mas depois tu para pra pensar, não faz sentido. Primeiro, eu acho que ele, em alguma etapa do desenvolvimento psicológico, ele travou. Porque, olha, porque assim, tu falou, porque talvez ele só dormisse. O show dele todo era erotizado. O jeito de dançar, os movimentos dele, então assim, ele não é totalmente ingênuo. Eu chamaria o Ed Sheeran de ingênuo, mas não chamo ele, né? Ali, quando ele não estava performando, ele assumia essa pessoa que era um gravetinho de tocar, o vento bate, a pessoa voa, sei lá, ele era... Eu acho que ele era um cara, que ele era uma criança grande, não no sentido man-child, síndrome de Peter Pan, tipo o cara que é um malandro folgado que não cresce, que né? No sentido de, eu acho que ele preferia a companhia de criança. Virou o escape dele, né? Sabe como a galera pega no pé da Miley Cyrus, que ela despirocou total, depois fez 18 e... Sim. É aquela coisa de ter que começar a trabalhar cedo, tu não teve infância, tu não teve oportunidade de construir os teus valores, de passar por experiências de maturidade emocional. E aí ele tinha dinheiro. E a gente também pode citar outras pessoas tipo Kanye West, que tem dinheiro, ele é bipolar, mas ele aprendeu que ele faz o que ele quiser porque ele tem dinheiro. Então o Michael... Também. E além de tudo, o Michael é homem. Então se fosse uma mulher ainda seria um outro problema. E eu acho, e eu gostaria muito de que tivesse um livro, um psicólogo forense, sei lá, que analisasse. Eu acho que ele fazia. Mas eu não acho que é do jeito que a gente pensa. Que ele era um cara mau, que manipulava. Mas eu acho que devia ser uma coisa bem torta, tá? Sim. Eu acho que devia ser uma coisa bem estranha. Ele cresceu numa casa que tinha abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, do pai com a mãe. Quando eles falavam dos quartos ocultos e que, tipo, todos os empregados da casa estavam ok com isso, sabe? Tinha muita gente ali sabendo o que acontecia ali e como o dinheiro mandava, ficou quieto. Eu não acho que ele é uma vítima. E os pais das crianças, eu não sei até que ponto eles não sabiam. Você não achou muito estranho, assim, as histórias quando eles contam uma facilidade pra se mudar de país? Eu não sei se era o Wade da Austrália. O Wade era da Austrália. E, né, só que ao mesmo tempo, do jeito que alguma coisa ele tinha. Não sei se eles eram muito carentes, o que era, porque o Michael chegou e falou, vem, te banco, larga tudo aí e vem. Muito esquisito. Como é que ele ia conseguir, sei lá, cidadania pra essas pessoas? Como é que ele ia... o que essas pessoas faziam antes, quem elas eram, que tudo bem elas largar família, país e tal. E tem um monte de coisa estranha. Eu acho que o Michael era o cara. Ele, quando você vê as entrevistas, tem aquela entrevista famosa com a Oprah, que está no YouTube,
ele é carismático, ele te olha nos olhos, ele tem um jeito meigo, tu quer abraçar ele. Tu fica, Sim. não, pô, que merda, né, querendo Michael? ou não, gente, era anos 80 e ele era o Michael Jackson. E ele era o Michael Jackson, exato. Então, eu acho que ele era muito sedutor. E assim, aí, pensa, uma época, como tu falou, não tinha internet, ele era muito relevante. Ele te ligar e ele dizer, vem, tu vai contar pra todo mundo, né? Gente, Michael me chamou, tchau. Claro. Eu não sei se era um jeito de uma troca. Vocês me dão um filho de tipo um sacrifício, sabe? Vocês me dão um filho e eu vou dar pra vocês conforto. Ou tipo assim, os pais... Mas não tem a troca, mas os pais assim, tipo, mas tem as denúncias lá. Mas não interessa, o nosso filho tá Eu não indo, sei é o também, Michael Jackson, eu também né? não sei se na época a forma que a gente processava essas questões de pedofilia, né? Elas existiam. A gente não falava não via disso. dessa forma, né? E tanto que a gente vê hoje muita gente falando que foi abusado na infância e na adolescência, anos 80, 90, 2000, só foi sacar que era abusado porque alguém contou muito tempo depois. Sim. Porque às vezes os próprios caras que denunciam, né, enfim, que dão os detalhes lá no documentário, eles mesmos falaram que, eu acho que foi o Safety, que ele só se ligou o quão doentio aquilo era quando ele já tinha, sei lá, 18, 20 anos, talvez. Sim. E o Wade, eu acho que ele não sei nem se ele tá 100% recuperado. Às vezes a conversa, o jeito que ele falava, as histórias, a impressão que me dá é assim, eu entendi que isso aqui tá errado, teoricamente eu saquei. Mas eu ainda amo ele, de alguma forma, parece né? isso, assim. E isso é muito coisa de relacionamento abusivo. Porque se o cara tem e assim, o Michael também não era exatamente o melhor amigo, porque ele sumia, ele fazia muito coisa, de repente ele ligava, e vinha daqui a pouco ele vinha com um carinho mais novo. Né? Então, teve também é uma isso. coisa bem abusiva, assim, sabe? Meio que love on the brain, assim, da Rihanna, assim, sabe? É uma coisa esquisita, porque do jeito que o Wade conta, é como se eles ainda estivessem, tipo assim, o Michael morreu me amando e eu respeito assim. o cara que me deixava eu amo o cara que me é uma coisa bem estranha. É muito estranho. Eu não acho que não aconteceu, tá? Porque vamos pensar, um homem grande, com dinheiro, altamente sexual no palco, não é como se ele não soubesse. Sim. Né? As músicas deles todas são sobre romance. As músicas até... Tem muitas que é engraçado, né? The Way You Make Me Feel, Turn Back... sempre quero... If I Could Turn Back Time, eu esqueci o nome da música. Mas tem várias músicas que elas beiram a fofice, tipo, de andar de mãozinha dada, aquele... The Way You Make Me Feel, eu acho que ele gravou até com a Britney. Eles fizeram um dueto um dia. São músicas fofas, mas ele insere sexo até o jeito que ele canta. Quando ele faz... tem vários sonzinhos e o jeito que ele respira e ele tem toda uma coisa sexual. Então, assim, não há... Eu acho que ele é uma baita de uma vítima do sistema. De outros motivos, dos mas pais, da indústria, assim... mas não o torna uma vítima eterna. Exato, né? Senão Tanto que ele tinha acesso ao que ele precisasse e ele preferiu 1000 vezes se dopar de droga do que... Eu não sei nem na época se ele teria coragem de procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Porque ele não sabia nem se ele podia confiar nessas pessoas. Exato, né? E realmente, né? Um cara que era o Michael Jackson ali nos anos 80, 90, né? E outra coisa, né? Esse negócio de celebridades procurarem ajuda só se popularizou na época da Britney. Porque antes era feio a celebridade postar que ela foi pro rehab, que ela está afastada pra cuidar da saúde. Agora as pessoas acham legal. Mas antes era acabou a carreira, né? Exato, não fala. Tanto é que teve atores, por exemplo, o Robert Downey Jr., o Mickey Rourke, quando eles tiveram problemas com drogas e bebida, eles sumiram por décadas, ou quase uma década, né? O Downey Jr., inclusive, foi resgatado por uma maquiadora dela, que ele casou. Resgatado, tipo assim, acho que ele abusava ainda de droga ou de álcool, não sei, e ela meio que, olha, ou tu limpa, ou a gente não fica junto. E eles são um casal fofíssimo, assim. Ele virou outro cara. O Charlie Sheen é um cara que não conseguiu sair, né? Exato. Mas o Charlie Sheen é um outro problema, porque ele também é um baita do abusador, só que ele tem as amizades certas. Ele vestiu o personagem e a galera acha isso legal. Né? Esse que é o problema. Agora, rapidinha dúvida do Michael. Dúvida não, né? Mas especulação, Macaulay Culkin. E aí? Cara, acho que sim, tá? E eu acho que, eu digo mais, pra mim, talvez o Macaulay Culkin fosse o objeto de afeto máximo do Michael. Porque o Macaulay Culkin, ele talvez se entendiam. E é por isso que ele nunca corroborou com as denúncias. Eu tenho uma teoria pessoal muito forte, assim, muito forte, de que eu acho que ele via no Macaulay o que ele poderia ter. Porque o Macaulay Culkin, os pais dele também sacanearam ele. Limparam o dinheiro dele e tal, não sei o quê. Não sei até onde o Michael meio que se projetou nele e queria cuidar dele, ser amigo dele. E talvez por ele não entender vínculo, virou uma outra coisa. Talvez o Macaulay Culkin sacou e não deixou, mas ficaram amigos. Alguma coisa diferente entre eles tem, eu acho. E a primeira coisa que os une é que ambos estouraram num grau ridículo quando apareceram.
Depois do Me Too teve várias denúncias, né? Enfim, deu aquela enxurrada, né? Michael foi mais um que a gente lembrou por causa disso. Mas daí teve várias, assim, que começaram... parece que teve tanto que a galera começou a cair um pouco no descrédito. Assim, mas agora qualquer coisa virou abuso. Carol, como que a gente identifica esse limite do abuso? Tipo, o que a gente pode considerar abuso? Eu acho que toda vez que te desrespeita, é abuso. Todo mundo que denunciar é vítima, não sei. Né? Não teve esses dias o caso do cara do molejo aí com outro rapaz? Teve? Teve, parece que o cara do molejo é bissexual e daí saiu com o cara, e aí o cara disse que foi estupro, o cara do molejo falou que não foi. Tem várias coisas que às vezes tu topa até a hora que começa a mudar o clima e daí tu não quer mais. E esse não é ignorado. Então, definir abuso, na minha opinião, é quando você sente que os seus limites foram ultrapassados. Seja numa conversa, seja num toque, seja no ambiente, seja... não sei. Acho que a primeira coisa que as pessoas têm que... Por isso que educação sexual é importante, gente. Pra eu entender limites. Mas ok, isso é um outro assunto. Eu acho que a gente tem que se conhecer e saber até onde a gente vai pelos outros e até onde a gente acha que os outros podem ir com a gente. Né? Isso vai se configurar abuso. Segunda coisa... Eu sou respeitado, validado nas minhas interações com as pessoas se tu me diz não. Eu escuto, ou eu entro numa lenda masculina muito forte de que não é sim. Que se eu forçar, vai dar tudo certo. Né? Isso é abusivo. Às vezes funciona. Tem pessoas que se fazem de difíceis, né? Mas isso é uma coisa, é um jogo, é um flerte. Eu te dizer não, virar a cara, tentar me afastar e tu insistir, a gente viu esse Blumenau todo outubro durante 1000 anos no Oktoberfest. Tu tá passando no pavilhão pra pegar uma cerveja, o cara tá passando a mão em ti, tá não sei o que, pegando na tua mão. E no carnaval, né? No resto do Brasil, onde tem carnaval. Esses dias saiu uma reportagem, não sei se tu viu no Caixadaço aqui perto, de neve. Meu, eu fiquei assim, ó, cara, tipo... E aí tem um vídeo que é bem claro, tem um cara sentado, tem uma moça fazendo sexo oral nele, tem outra já esperando, e o cara tá ali que ele é o rei da lancha, entende? A gente tá em 2021 e a gente ainda vive com 1921. Sim. Em termos de relações com as pessoas, a gente não devia estar aqui discutindo o que pode e não pode. O que é abuso e o que não é. Se eu tô te falando que não é não, eu acho abusivo se eu for... Cara, se eu for a Anitta, tá? Por exemplo, uma coisa que ela fez, ela cantou um cara do BBB, ela falou, quando sair, vamos sair. Se fosse um cara fazendo, o cara já tava detonado. Quando a Anitta faz, a Anitta agora é a rainha do rolê, a Anitta tudo bem. Mas assim, convidar pra sair... O jeito que ela falou, assim, as cantadinhas, o cara seria um nojento. Porque ela fez objetificação. A gente tá achando que feminismo é fazer o que os caras faziam. A gente não sabe o que tem que fazer. Tá todo mundo meio perdido. Mas todo mundo nesse momento quer falar. Todo mundo nesse momento quer ter uma opinião. A internet piora isso. E a gente ignora o básico. O básico é não. Se eu não quero... Outra coisa, eu acho que... Eu não tenho certeza se todo mundo que um Einstein da vida sempre foi um babaca. Às vezes ele conseguiu poder e ali ele se tornou um babaca. Né? Que tinha uma porta aberta, tinha. Eu acho que nem todo mundo que tem, né, essa porta aberta faria isso. Mas a partir do momento que tu acha ok, eu marcar uma reunião contigo num quarto de hotel, eu não te conheço, porque tu é mulher, tu é uma atriz promissora e ele viu as tuas fotos, ali já rola uma coisa que tá errada. Nossa, isso na minha breve carreira de jornalista de 10 anos e pouco, já consegui identificar algumas situações ameaçadoras e pulei fora, assim, uma vez eu queria entrevistar um político tal, para uma reportagem, e daí ele, a gente pode fazer entrevista lá em casa, tal, se tu quiser tu já pode usar o computador lá para escrever, tal, assim, não. Recusei a entrevista, eu, jornalista que precisava da entrevista, eu não preciso de uma fonte dessa. Tu viu aquele documentário? Tu viu aquele documentário do Dominique Strauss-Kahn? Não. Sabe, lembra aquele cara da FMI, né? Que ele tava prestes a se candidatar, ele ia ser candidato a presidente da França e tal. Ele faz isso com uma jornalista. Ele força ela encontrá-lo no quarto de hotel dele pra... E tu sabe que o rolo dele todo foi com uma camareira. Ele forçou uma camareira congolesa, não sei, a fazer sexo oral nele. Uma situação bem tensa, o documentário é bem objetivo, assim. Mas total abuso de poder. E era um cara que todo mundo primeiro fala, nunca diria, porque ele era tão legal, vendia uma... Logo que alguém denunciou, apareceu 50 pessoas. E a mulher dele põe ele num pedestal que ela não, até hoje, ela não acredita que isso aconteceu. E tem milhões de pessoas falando que aconteceu.
E ela tem mais dinheiro do que ele, ela banca todas as dívidas legais dele, Aham. ela coloca ele assim, ó, é ele na terra e Deus no céu, protege ele e não consegue... O grau de codependência é tanto que ela não consegue conceber a mínima possibilidade de que talvez seja verdade o que ele fez. Talvez ela não conheça por completo. E aí né, entra cara? o nosso mito do amor romântico, né? Ah, Felizes sim, para sempre, claro. ele nunca faria isso comigo, eu sou especial Todos depois de estão tudo que a contra gente nós. viveu. Uhum. E uma coisa que eu tava pensando que tu falasse ali de porque ninguém imaginava, porque ele era um cara tão legal. Como é difícil a gente aceitar isso quando acontece com um ídolo nosso, com alguém que... A gente falou do Michael, mas tem outros casos, assim, né? O Johnny Depp. Johnny Depp eu tenho dificuldade, eu concordo. Johnny Depp, assim, ele tava estourando total depois de Piratas do Caribe e tal, enfim, e tava agora na franquia do Animais Fantásticos lá do Harry Potter e tal, e daí deu as denúncias da Amber Heard. E daí já começou a pipocar que não era bem assim, que ela também agredia ele, daí as outras ex-esposas dele saíram em defesa, ou uma ex-esposa, enfim, saiu em defesa e tal, e daí eu vejo hoje em dia o que eu vejo mais de esforço na internet é de provar que a Amber Heard também tem culpa no cartório do que de tipo, cara, ok, mas isso não exime a culpa Mas parece que todo mundo tá esperando a Amber Heard ser pega em mais alguma coisa pra dizer, tá vendo? A culpa não é do Johnny, a culpa é dela. E daí assim, daí a gente começa a pensar que esses caras têm dinheiro, esses caras têm poder, eles têm influência. Então assim, são os próprios caras que estão soltando as teorias, não tô falando que a Amber nunca fez nada, que ela é totalmente inocente, enfim, não sei, não tava lá, né? Mas tu não consegue pensar que, não, isso é uma jogada do cara pra descreditar a mulher, justamente? Cara, aí sabe? que tá, assim, lembra do documentário do Jeffrey Epstein? O cara tinha dinheiro, sabe? Então, enquanto ele não tinha só dinheiro, ele tinha um monte de fita gravada de um monte de gente importante que ia na casa dele, né? Era, Enfim, se fazer levava as massagem. coisinhas. Bill Clinton apareceu. Bill Clinton é outro cara que eu tenho Bill dificuldade. Clinton, porque ele, com pra mim, certeza. agora ele tá meio embagulhado, assim, que ele envelheceu mal. Mas quando ele, na época da Monica Lewinsky, em 92, ele era um cara bonito, 27. assim, charmoso. E ele foi o primeiro, acho que, presidente pop, assim, porque ele aparecia em seriado, o irmão dele aparecia direto na DNA, apareceu. Tipo, ele era o primeiro presidente. Eu acho. Não sei se era só culpa dele, eu acho que era a fase que a gente tava vivendo, globalização e tal. Quando eu vi aquilo, eu não queria acreditar. Não queria. Eu adoraria, eu não vejo a hora que o Ryan Murphy lance aquele o American Crime Story da Monica Lewinsky. Ela é uma pessoa, aquele TED que ela faz, ela tem um TED Talks, eu recomendo, que ela fala do bullying, como já foi difícil naquela época sem internet. Pensa agora. Hoje. O outro que teve denúncias que a gente nem fala mais a respeito, porque assim como foi o Morgan Freeman, que teve enfermeiras, alguma coisa assim, que falaram, e daí todo mundo, não, mas o Morgan Freeman, né? Mas Deus, cara, não pode. Tal. E minimizando, né? Não, mas foi só uma passadinha de mão, não foi nada de mal, não sabe? Foi nada. Só que mas não falaram do Kevin Spacey também no começo? Mas eu acho que sim, mas depois tu foi vendo que o buraco era mais embaixo. Não, e o Kevin Spacey e o Seth MacFarlane fazia piadas no Family Guy já há muito tempo, né, com isso. Mas acho que no Family Guy tem várias dessas. Tem já plantaram várias, né? Inclusive do Bill Clinton, tem. Não, o outro cara que não me parece que tinha seus problemas e nunca foi cancelado é o Ashton Kutcher, né? Não sei. Parece que a Demi Moore relata depois que teve várias traições, teve várias coisas complicadas, assim. Eita. Né? Agora, quem tu falou? Eu esqueci o nome. O Morgan Freeman? O Morgan Freeman, vamos passar pano porque ele adquiriu um status em Hollywood, né? Um cara que tá na tua lista que eu não me conformei é o Jeffrey Tambor. Porque eu amava Transparent. Eu pensava, pô, que cara... Nunca concordei de ele ser um cara hétero fazer, mas ele tava fazendo bem. E ele, assim como Kevin Spacey, tem um rol muito legal de filmes. Pois é. Né? Eu fiquei triste, cara, quando eu vi. Transparent foi a primeira série da Amazon que eu vi, eu amei. A Catherine Hahn, que tá no WandaVision agora... Eu sempre paguei pau pra ela e ela tá sensacional nesse filme, nessa série. Quando ele ganhou o Globo de Ouro, eu acho, por Transparent, eu entendi, mas não gostei, porque eu ainda acho que não deveria ter sido ele fazendo esse papel, mas ele ganhou porque ele é bom ator. Ele fez bem, Né? Mas... E no meio da série rolaram os escândalos, daí a série meio que acabou, né? E a série tava decolando, assim, tava indo pra terceira. E foi uma atriz trans, né, da série, inclusive, né? Sim. Tu vê, né? O cara... A série era pra justamente, assim, vamos acabar com o estigma, vamos, né? Eu fiquei bem triste, assim. Foi um dos caras que eu fiquei mais... que não foi totalmente cancelado, mas que quando eu soube das notícias, das denúncias, eu fiquei meio assim, foi o Michael Fassbender. Michael Fassbender tem denúncia da ex-mulher dele de que ele batia nela, assim.
Então... Michael Fassbender não morava nada contra, tá? Mas não morava com mendigo, uma coisa assim. Ele tem uma história bem estranha de vida. Ele tem uma história antes da carreira de ator. Ele é meio alemão, meio irlandês, então ele tem uma história bem estranha. Ele morou com um brasileiro em Berlim, tem uma história bem estranha, assim. O Michael Fassbender, eu te confesso que eu não acompanho muito a vida dele, assim, então, por exemplo, é engraçado, né? Como ele não é o meu ídolo, eu falo, é provável. É provável que ele tenha feito isso. Mas eu não duvidei, assim, tipo, quando falaram assim, eu só pensei, putz, que pena, cara. Então, tem alguns, isso é engraçado, né? Agora tu falou, deixa eu até abrir ele. E tem alguns que se escapam e a galera esquece também, né? O Sean Penn é um. O Sean Penn, mas tu vê engraçado, né? O Sean Penn, eu tava ouvindo, tem um podcast que eu gosto muito que se chama How Did This Get Made? Que fala sobre como são feitos filmes ruins. E eles comentam, foi muito engraçado, são 3 comediantes. E eles estavam falando daquele Shanghai Surprise, que ele faz com a Madonna. Sim. Que eu não sei o nome em português, que é um péssimo filme. E Corpo em Evidência. Que a Madonna escolheu o William Dafoe a dedo pra fazer o filme com ela. Porque o filme era pra ela. Mas eles começam a falar que aqui no Brasil, na época, eu acho que não chegavam esses assuntos. Mas que a relação deles era terrível. Era de ciúme, controle, bater. Eles eram mega autodestrutivos. E ela fala que ama ele até hoje. Tipo... A Madonna? A Charlize Theron parece que terminou mal com ele também. A Robin Wright, né, passa pano, mas parece que também teve uma coisa turbulenta, porque ele parece que ele é um cara difícil, né? E eu não sei se mas é que tá, o cara pode ser difícil, a mulher bad boy. O cara difícil é bad boy, né? Mas eu lembro que quando eu soube dessa do Sean Penn com a Madonna, eu comentei, eu não lembro com quem foi com alguém mais velho e tal. E daí falou assim, mas a Madonna também ela pedia, né? Porque a Madonna, nos anos 90, né? Enfim, tinha todo aquele lance da sexualidade. Mas aí a crítica que eu acho muito massa do Corpo em Evidência. Porque o filme é ruim, né? Isso não está em discussão. E é um julgamento nada a ver, porque ela teria matado o cara com sexo. Essa é a vida de julgamento. Já começa aí o fato dela ser escolhida pra isso. E aí tem uma fala do filme que ela fala assim, eu estou sendo julgada porque eu gosto de transar. E é meio que verdade, tipo assim, mas tem várias mulheres. De novo, volto, a Anitta é uma, né? A Rihanna, por ser muito sensual, também sofreu esse, né? Enfim, parece que toda mulher que tem um comportamento, e a gente chama comportamento masculino, acho que é outro erro, né? Mas o comportamento de, por exemplo, se sentir mais livre pra experimentar e ser com quantos caras ela quiser, ela é fácil, não é pra casar, vadia pra baixo. Mas até em uma obra infantil, eles falam disso, que é Uma Cilada para Roger Rabbit. Que a Jessica Rabbit se torna a primeira suspeita lá, né, do assassinato e tal. Daí ela falou, eu não sou má, eu só fui desenhada dessa forma. Que é até a mistura de desenho com o mundo real. Assim, só me desenharam assim, eu não sou má, né? Mas porque como ela é toda sexualizada, ela é necessariamente uma... Tu colocou o Hugh Grant na lista por causa da prostituta? Por causa, daquela época, exato. Mas aí é que tá, teve um mini cancelamento, mas que... Teve um baita cancelamento, né? Mas hoje em dia ninguém mais fala, né? Os teus diretores aqui também, né? O Roman Polanski, o Stanley Kubrick. Exato. O Roman Polanski é um caso de polícia, né? De Interpol. Mas ele não era o marido da Sharon Tate? Era, mas era um casamento... acho que não era bem um casamento, inclusive. Era nos anos 70. Exato. Tinha muita coisa rolando ali. Mas o Roman Polanski é um lance de ter abusado uma menina de 13 anos. Na Suíça, não foi uma coisa assim? Não, ele tá na Suíça porque se ele sai de lá... Ele é preso. Ele é preso, exato. Ele não fez mais nada? Ele não produziu mais filme? Sim, claro que ele fez. Ele fez O Pianista. E ano passado, retrasado, saiu alguma coisa, mas como depois do Me Too, a galera tá levando um pouco mais a sério esse tipo de coisa. E o Hitchcock e o Kubrick, eles têm um comportamento abusivo, tinham, né? No set. Né? No set. O Hitchcock tem um negócio lá da Tippi Hedren, quando fez Os Pássaros, que a gente, né, enfim, benefício da dúvida, né, se foi, se não foi, né, e o Kubrick com a Shelley Duvall quando fez o Iluminado, que ele fazia ela gravar a mesma cena 1000 vezes, porque eu queria um nível de desespero genuíno. Cara, ela é uma atriz, ela não precisa estar sofrendo de verdade para transparecer sem sofrimento, sabe? Então, e que é algum dos artistas, né, dos diretores, que eu me pego um pouco em conflito, porque eu gosto muito da obra desses diretores, mas aí quando tu começa a pensar que custo que ficou assim... Então, é engraçado, né? Porque nesse ponto eu já sou mais pipoca, assim, como eu gosto de filme de ação, quando eu li essas histórias do Joss Whedon eu fiquei um pouco triste, porque eu pensei, eu quero acreditar que os caras do gibi são caras legais, assim, né? Os caras da Marvel, os caras... Não, e aí o cara é um babaca que trata todo mundo mal, sei lá, pela posição de controle que ele tá. Sim. Né? Aí, mas uma coisa daí agora que como a gente tem esse dilema, né, de, mas e aí, a gente continua consumindo, cancela e tal, como separar a cultura do cancelamento,
né? De tipo, ah, não, se o cara errou, cancela, blá, 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 ok, todo mundo erra. Dá pra cancelar tudo? Não dá pra cancelar? Cara, aí depende. Assim, eu acho que durante um tempo a gente não vai escapar da cultura de cancelamento. Sim. E na verdade a cultura de cancelamento é mais uma hipocrisia temporária do que qualquer outra coisa. Porque a gente fala cancelar, o cara aparece daqui a 3, 4 meses em outra coisa. Ah, com a internet, então, assim tudo, como vem, vai. Né? É tudo uma vibe, né? É tudo um momento. Então essa é a primeira coisa. A segunda, o perdoar deveria estar diretamente relacionado ao que o cara faz uma vez que ele sabe que foi pego e admite. E outra que ele realmente se arrepende, né? Então, é isso que eu quero dizer. Assim, existe todo por exemplo, o caso do Armie Hammer, que a gente não citou e que eu acho são os casos atuais. Né? Pra quem não sabe, tem prints de conversa no Instagram, enfim... O Armie Hammer fez alguma outra coisa relevante além de rede social e Call Me By Your Name? Ele fez recentemente um na Netflix, o Rebecca, Mulher Inesquecível, e ele tava numa produção agora com a Jennifer Lopez, que daí ele foi cancelado, né? E ele tava no próximo da Agatha Christie, lá do Morte sobre o Nilo, acho que é a continuação do assassinato dos Eu acho bom esse efeito instantâneo, eu acho massa. Porque a melhor punição é a punição que vem logo após a ação. E então, a punição que vem no bolso, né? Também, mas assim, eu acho que seria pior se os estúdios estivessem ignorando. Tipo assim, se tivesse um reflexo claro de que o estúdio tá passando a mão... Porque agora eles estão vendo que a mulher consome um monte, tem um monte de outras histórias. Que óbvio não é porque eles ficaram bonzinhos, né? Claro, porque dói no bolso. Dói. Mas eu acho que o ideal seria, pra você, no mundo ideal, pra você lidar com essas pessoas, seria ver o que elas fazem quando elas são pegas. Se elas efetivamente tentam fazer melhor. Sim. Coisa que, infelizmente, a gente nunca vai saber. Porque tudo que a gente aprende é via mídia. E a gente não sabe. E, ultimamente, não sei se você já viu, as notícias estão vindo tão ridículas. Tem uma que aparece no meu celular direto dizendo que The Crown vai ser cancelada. Ai, meu Deus. The Crown não vai ser cancelada. Os atores vão trocar e vai ter mais uma temporada, que é isso que todo mundo sabia. Mas a forma de vender a manchete... Claro, é pelo clique, né? Exato. Que vai acontecer também quando a gente souber dessas pessoas. O que conta é uma mudança de comportamento. No caso do Armie Hammer, eu não vi ele fazer nenhuma... Tudo que ele falou que não foi ele. Sei lá, foi um hacker. Sim, né? Mas, né? E é isso aí. E deu. E a primeira coisa que todo abusador faz é deny. Tipo, eu não sei, eu não fiz, não fui eu. I did not have sexual relations. É isso aí. Não deveria. Deveria ser... Fica em silêncio, pensa antes de falar. E fala, aconteceu isso mesmo. Eu acho que assim... Ok, pessoas erram, né? Mas aí que tá, ela entendeu mas que ela errou. Mas chama de erro também, né? Ah, não, enfim. Mas, ok, abusar de pessoas e tal, né? Psicologicamente, sexualmente. É que eu acho assim, por exemplo, o cara que foi... Fica imaginando, qual seria... É uma pergunta até pra ti. Qual seria a redenção adequada pra um Harvey Weinstein caso ele se arrependesse? Cara... Começaria... exato. A gente não tem resposta certa, né? É isso que é complicado. Tipo assim, o cara poderia passar... Mas ele poderia... Isso, exato, mas ele poderia... Ok, quando começou a surgir bastante denúncia... Cara, na boa, não interessa o dinheiro que tu tem, o poder que tu tem... né, os fatos não estão do teu lado. Então, assume. Né? Enfim, até a gente que estava conversando antes de começar a gravar sobre o documentário da Britney... Por causa do documentário da Britney, começaram a cair em cima do Justin Timberlake, né? Porque, como ele fez a carreira dele em cima de uma suposta traição dela, que parece que nunca aconteceu. Sim. Enfim, como a carreira solo dele, ele lucrou em cima do término com a Britney e de outras coisas. E que daí ele fez em 2 dias depois, enfim, ele fez uma declaração pública, total escrita pelas relações públicas, ok, né? Mas enfim, pelo menos, não, eu assumo o erro, eu realmente naquela época não me liguei que eu estava sendo parte do problema, eu espero agora trabalhar para, né, claro, a culpa é da indústria, mas ele falou, não, mas eu ajudei realmente, hoje eu enxergo, exato, hoje eu enxergo, vamos ver o que ele faz com isso. Porque ele é muito perdoado porque ele ainda tá no clube dos caras legais. Claro, né? Exato. Agora, por exemplo, o Kevin Spacey, que ficou desdenhando de quando tiraram ele do House of Cards, que ficou fazendo videozinho de que eu vou voltar e não sei mais o quê. Mas pra tu ver como o negócio de papo de vestiário é real, nesse documentário da Britney, mostra... Não sei se tu lembra, quando saiu Cry Me a River, eu fiquei chocada, eu odiei ela. Todo mundo na MTV ainda falava que tinha feito uma coisa. A gente não tinha acesso ao resto, né? Quando aparece a hora que ele tá na rádio e o Howard Stern começa a perguntar, vocês transaram? Porque ela era virgem, Ele poderia ter dito, não foi só vocês transaram, did you fuck her? Ele falou, exato. Né? Ele falou de uma forma grosseira. Então quando ele fala, eu não sabia, então ele tá tratando um cara que ele não conhece como parceiro dele de futebol, claro, e daí, transei sim,
Eu acho que tem uma coisa cultural muito forte. Sim. Mas ainda assim, eu não sei se ele é uma total vítima da situação. Não, com certeza não. Mas, enfim, eu acho que, como tu falou, o efeito instantâneo eu acho válido, né? Cultura de cancelamento, cara, não é falar qualquer besteira que vai cancelar completamente, ver o que foi, ver como que a pessoa agiu depois, né? Porque hoje em dia, o problema que eu vejo de cultura de cancelamento, às vezes a pessoa falou qualquer merda no Twitter. Ok, algumas merdas são realmente, desnecessárias, né? Mas que dá pra pensar em voz alta comemora, né? Exato. Tem até um episódio de Family Guy sobre isso, que ninguém curtia os tweets do Brian, daí ele twitta uma coisa bem, sei lá, supremacia branca, qualquer coisa assim que deu a entender disso. E daí, enquanto ele tava no cinema com o celular desligado, ele foi cancelado naquelas 2 horas, assim, sabe? Então é um negócio a se pensar. Mas, assim, de querer cancelar, por exemplo, obras... não vamos mais ver e o vento levou porque trata, né, enfim, os negros de uma forma degradante e tal. O filme é ambientado numa época que existia escravidão e 1939 faz bastante tempo. Assim, eu acho que é válido a gente estudar isso, ver, não é legal, né? Não, tanto é que o que eles estão fazendo, não estão deixando de exibir o filme, eles estão colocando uma mensagem antes, explicando o contexto da época. Isso eu acho válido. Agora, tu querer cancelar obra de 80 anos atrás, com base nos valores de hoje, é um pouco complicado, né? Então, isso vai acontecer sempre, assim como clássicos que deixaram de ser clássicos, tem filmes que a gente assistiu nos anos 2000 que a gente achou o máximo e agora não faz mais sentido. Normal, né? Ciclos. E o que a gente faz com a obra dos artistas? O que a gente faz com as músicas do Michael, com os filmes do Kevin Spacey? E aí, Carol? Olha, tu tá ouvindo Michael Jackson ainda? Eu ouço Michael Jackson. Gosto muito das músicas dele, mas é aquela história assim, eu não sei até onde a pessoa e a obra andam. Sabe a história da Sasha Fierce, da Beyoncé? Sim. Não é uma do desculpa, alter ego. mas, sabe, eu acho uma questão muito complexa. Não temos eu li uma vez um artigo que eu achei bem válido sobre isso, e daí se encaixa bastante para quando a gente tá falando de obras feitas em conjunto. Por exemplo, o Woody Allen, ele é o diretor, mas tem um monte de elenco, né? Cara, tu não pode deslegitimar o trabalho de centenas de pessoas por causa de uma maçã podre. Também. Então eu gosto de acreditar nisso, assim, sabe? Mas o lance de doer no bolso, eu acho que tem que doer mesmo e ficar sem emprego. Rapidinho, Carol, suas redes sociais pra quem ainda não segue. Me siga no Instagram, @CarolineBruning. Lá tem link pro canal do YouTube, tem live de vez em quando, segue lá e acompanha. E pra quem gosta mais da parte de filme, no cinema tem uma lista de diretores abusadores, e porque eles são, enfim, inclusive o Kubrick e o Hitchcock estão lá. Pra quem quer acessar, cinema.com.br, no Instagram cinema.blog. A gente fica por aqui, até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!